Bom dia, senhores. Bom feriado para todos. Eu estou aqui em pleno feriado brincando com esse Transceptor CB. Isso aqui, embora fale que é o famoso Galaxy Pluto, mas na verdade não é. Se a gente olhar o design da placa dele e pelo outro lado, percebe-se que não é um Galaxy, é um desses rádios mais novos. Inclusive tem aqui o chassi. Pode observar isso, o chassi não é típico do Galaxy, mas tudo bem, não é esse o caso. Esse rádio eu peguei ele o seguinte, estava com isso aqui quebrado, eu mandei buscar, difícil de achar pra caramba, mandei buscar, troquei, mas o rádio estava todo bagunçado, esse lado aqui, isso aqui estava uma bucha que só Deus. Eu dei uma arrumada, não ficou lá muito legal, mas já melhorou bastante. Todo fuçado em tudo que é bobina e tal. Depois de fazer uma prévia, aí eu fui colocar em transmissão e observei que ele tinha um comportamento estranho, ele chiava como a transmissão entrava um chiado como se fosse um rádio FM fora de estação. E do SSB dava potência máxima, o ruído gerava potência máxima. Depois de algumas análises, eu descobri que era o operacional, este daqui, o amplificador de microfone que todo mundo conhece. Esse aqui, esse amplificador aqui, que estava gerando um ruído tremendo. Substituí, resolveu o problema do ruído, mas eu encontrei um outro problema que, ao tentar alinhar ele, eu não conseguia. O SSB eu conseguia, o AM não. O AM dava uma sensação de que o receptor estava ruim, estava sem sensibilidade, o que não era verdade. Mas confesso que eu perdi bastante tempo fazendo análises de sensibilidade e tal, e não querendo me convencer de que o receptor estava bom e de que havia alguma coisa errada com esse emitter. Por quê? Porque eu ajustava em SSB, com menos 73 dBm para dar S9 aproximadamente, e quando eu ia para AM, eu topava o tripode, ele não chegava ao S9, algo está errado. Mas aí, em um determinado momento, eu desativei o AGC, e aí o bicho recuperou o ganho, assim, ficou com um ganho assustador. Voltei o AGC ao lugar e comecei a analisar. E aí, se eu tenho feito a medida que eu fiz para descobrir o problema antes, teria poupado tempo. Eu observei aqui que eu tinha uma tensão quando acionava SSB. Eu não estou lembrado se é esse, parece que é esse de SSB e esse de AM. Eu teria que correr aqui as tensões para ver. Porém, quando eu aciono SSB, por exemplo, vai aparecer uma tensão aqui e aqui cortar, que é para poder esse transistor habilitar esse trim-pot para regular a tensão que vai para o S-meter. Quando eu mudar de modo, ele zera a tensão aqui e reaparece aqui. Foi quando eu observei que havia tensão nos dois lugares, então estava entrando os dois ao mesmo tempo. E aí, a causa disso é que é interessante, porque olhando aqui na placa, deixa eu nivelar ele aqui, não se percebe nada de anormal nessa placa, inclusive não está uma placa feia. Mas havia, especialmente nessa região aqui, uma condutividade entre trilhas. Essa linha aqui é 8 volts, e aí ela estava deixando escapar a tensão justamente os dois pontos dos trim-pots aqui, ó, a base de um transistor aqui e do outro aqui. E fazia com que esse aqui se mantivesse com tensão. Esse chaveava normal, mas esse aqui ele estava sempre com tensão. Então, isso me causou uma dor de cabeça danada. Daí descontaminei a placa e tal, resolveu o problema. Mas é algo assim, interessante, porque às vezes você roda à procura de componentes ruins, e é uma placa, eu lavei a placa várias vezes com um produto para limpar, tirar qualquer oxidação que tiver, e persistiu o problema. Até eu descobri que eu tive que passar uma ferramenta aqui, com força, para poder tirar a contaminação, senão não teria resolvido. Teve uma coisa relativamente simples, porém bastante trabalhosa. Mas aí depois de revisado, ficou perfeito. Potência em ordem, em AM, em SSB, boa recepção, ficou tranquilo. Deu trabalho, mas ficou bom. É apenas uma, assim, para que vocês tenham uma ideia do que a gente topa às vezes em um rádio, uma coisa relativamente simples e que acaba dando muito trabalho para descobrir. Foi o caso desse rádio aqui. Um abraço para todos, que todos tenham aí um excelente restante de feriado.